Boa tarde. Hoje, com imenso prazer, que nós estamos aqui com mais uma série de entrevistas no Aqui Vale, pelos nossos direitos. E hoje eu estou aqui com o Luiz Carlos, nome completo, Luiz Carlos, vamos ficar bem à vontade mesmo, né? Opa! Luiz Carlos Lucas Barbosa. Ele é o representante da Associação das Pessoas com Deficiência. Já foi presidente desde 2014 até 2022 e hoje ele continua à frente da entidade juntamente com o presidente e hoje é o vice. Luiz Carlos, primeiro agradecer sua disponibilidade, que nós já tivemos uns desencontros pelas dificuldades normais em São José dos Campos, dificuldades de agendamento. E eu queria muito assim, que você tivesse ter vindo mesmo, porque eu sei que você é um porta-voz muito operante pelas causas das pessoas com deficiência. E eu queria falar com você, primeiramente, falar um pouquinho da sua história. Sinta-se à vontade, a casa é nossa e, mais uma vez, minha gratidão por você estar aqui. A gratidão é minha. Primeiramente, não tem como não se sentir à vontade do seu lado. Tá bom? Não é porque nós somos amigos, mas essa é a verdade. E isso se vem acompanhando através dos anos de batalha, né? Você no Legislativo e eu nas ações sociais voltado para pessoas com deficiência. Tá? A associação, né? Primeiramente, perdão, meu nome é Luiz Carlos, né? Eu tenho 49 anos. Tá? Hoje eu sou vice-presidente da APPD, Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência de São José dos Campos. A associação, ela surgiu em 2006, através da nossa fundadora, a dona Maria Claudete, era uma pessoa com necessidades especiais. Um minutinho só, pessoal. Ela é uma pessoa com necessidades especiais, vê as dificuldades que ela tinha, né, as barreiras que elas já enfrentavam. Isso já na divisão, na transação da década de 90 para 2000. Então ela, com algumas pessoas responsáveis pela causa, que eu costumo chamar de pioneiros, criaram a APPD. A APPD ela foi criada no dia 29 de março de 2006, sobre 3 vertentes. Tá? Ela localiza, orienta e inclui a pessoa com deficiência na sociedade e dá suporte às famílias divergentes. Muito bom. Tá bom? E, né, no meu caso, eu entrei na associação, tá? Eu sofri um acidente, né? Eu trabalhei por 18 anos na área de logística, eu era motorista de caminhão pesado e operador de guindaste. Aí, devido ao acidente de mergulho em águas rasas, né, eu quebrei o pescoço e fraturei
a quinta vértebra, onde me deixou paralisado do pescoço para baixo. A associação entrou na minha vida em 2010. Nossa. Né? E em 2014 eu fui convidado a participar ativamente e de lá para cá eu nunca mais parei. E hoje estamos aqui compartilhando um pouco dessa história. Continuando falando um pouco dessa associação, que ela é muito importante para São José, muito importante para as pessoas na qual representa, eu queria falar o seguinte: quantos membros tem na associação hoje? Quantas pessoas frequentam lá? Hoje nós temos cadastrado, tá bom? Nós temos cadastrado em média de 1.000, eu não tenho os números exatos, mas em torno de 1.000 a 1.300 pessoas com deficiência, né? De todos os seus graus, seja ela neurodivergentes ou pessoas com deficiência autossuficiente. O foco hoje da associação é a pessoa com deficiência com limitação física. Né? Não importa se ela é divergente ou não importa se ela é não divergente ou neurodivergente. Quais são os atendimentos e atividades oferecidas por essa associação? Hoje a associação, nós em 2007, é um orgulho até falar aqui, nós apresentamos a uma das faculdades aqui de São José dos Campos, eu não sei se eu posso falar o nome, posso falar, que é a Faculdade Anhanguera, né? E apresentamos, na época, era a professora Daniela, e apresentamos um projeto para ela chamado Universidade na Comunidade, o que hoje é o cargo-chefe e muito procurado, né? De todos os projetos que nós temos, é o que mais é procurado. O que seria a Universidade na Comunidade? Os acadêmicos de faculdade, eles necessitam de um local para fazer estágio. E, né, em uma das minhas observações, estando lá na associação, que vinha muitos alunos procurar estágio na associação e nós não tínhamos um programa voltado para isso. Então, eu apresentei o projeto Universidade na Comunidade, onde os alunos fazem o estágio dentro da associação, através de uma supervisão dos professores da faculdade, e atende as pessoas carentes gratuitamente. Porque nós temos uma dificuldade muito grande também, é a lista de pessoas que pretendem fazer fisioterapia. Por que há essa dificuldade? Porque a fisioterapia, muitas vezes oferecida pelo município, são de 10 sessões. Mas acabou aquela sessão, ele tem que dar uma entrada numa outra sessão, e até ser chamado, ele já perdeu todo o ganho. Exatamente, muita reclamação nesse. Entendeu? Ela já perdeu. É isso. Aí o que acontece? O processo dela se recuperar ou manter já o ganho dela não acompanha o ritmo. O corpo não acompanha o ritmo. Vai ficar sempre no enxuga-gelo, né? É isso aí. E qual que é a nossa função? É localizar, orientar. A gente quer inserir ela. A gente quer mostrar para ela que por trás das portas de um quarto onde ela costuma dormir, ou por trás dos muros que cercam a casa dela, existe um mundo. E o mundo pode ser conquistado por todos aqueles que querem ter um objetivo a ser alcançado. Né? Por isso que a maioria das pessoas com deficiência são tratados como guerreiros. É importante ter uma mão do outro lado do muro, né? Com certeza, entendeu? Nós não estamos aqui, a PPD, ela não veio para isentar o poder público das suas responsabilidades. A associação, a PPD, ela foi criada para assumir da sociedade a demanda que ela ocupa em sua convivência de comunidade. Então, na comunidade tem uma pessoa com deficiência, ela tem que ser ativa e participar dessa comunidade. Hoje, existe várias situações em que a pessoa espera o poder público a se manifestar. Né? Aí o que acontece? Muitas vezes, só nessa esperança de esperar, a vida vai passando. E para a pessoa com deficiência, uma coisa que ela não tem é tempo. Porque é um dia de cada vez. Né? Então, esse é o projeto nosso principal, é a Universidade na Comunidade, é o cargo-chefe. Nós atendemos através da Universidade da Comunidade durante 3 dias, né? Dia de segunda, quarta e sexta, que são os dias que os alunos estão lá. E quando há o atendimento, são 5 atendimentos com 5 pessoas por vez. Eu já estive lá, você estava com a equipe da Anhanguera lá. Isso. Achei até me emocionou, né? Uhum. De ver que apesar de toda a dificuldade que vocês têm, né, pelo problema do espaço, vocês estavam lá fazendo atendimento
com bastante estagiários e bastante pessoas lá esperando, aguardando atendimento lá da... E a associação, ela tem um diferencial de outras clínicas. Por quê? Porque nós trouxemos para junto dessas fisioterapias, dessa turma, porque muitas pessoas nos procuram, porque é um atendimento humanizado. Entendeu? Lá, a pessoa é tratada como pessoa. Não é mais um só na fila. Não é só mais um na fila. Entendeu? Por isso que hoje, apesar de tudo que dos nossos atendimentos, hoje nós fazemos uma média de 25 atendimentos por dia, tá? Que daria uma média de 75 atendimentos por semana de fisioterapia, só fisioterapia, tirando os outros eventos, entendeu? Mas mesmo assim, hoje nós atendendo, por exemplo, esses 75 atendimentos, nós temos uma fila atual de mais de 100 pessoas aguardando para querer entrar na associação. Imagine você somando essas 100 que estão lá na sua associação e mais as que estão no SUS, aguardando, que estão sempre com esse problema. Faz 10 sessões, fica esperando entrar na fila de novo. É, doído. E um outro projeto que tem bastante em fase lá também, o pessoal, se quiser também, pode acompanhar os nossos projetos dentro das nossas redes sociais, a PPDSJC. Tá? Só digitar lá, @PPDSJC, já vai aparecer Facebook, Instagram, site, vocês podem acompanhar lá. Além disso, nós temos um outro projeto, que é o projeto de informática nota 10, onde nós capacitamos aquelas pessoas que têm dificuldade na área de informática, a inclusão no mercado de trabalho. E também temos o projeto que lembrando do CITO, uma coisa bastante enfática, tirando o pessoal da fisioterapia, né, que são acadêmicos e professores, todos os nossos projetos, eles são ministrados por pessoas com deficiência. Tá? Se vocês entrarem na nossa rede, você vai ver que o nosso instrutor de informática, ele possui uma deficiência. Né? Eu não sei o nome técnico da deficiência agora. E nós temos um outro projeto de capacitação que se chama Artesão da Inclusão, onde que a dona Antonina, acredito que seja poliomielite, ela ministra, ela ensina outras pessoas a pintarem quadros. Porque é uma das dificuldades maiores que a pessoa com deficiência tem quando é incluído uma pessoa com deficiência dentro da família, né, é a questão financeira. Certo. Entendeu? Isso eu enfrentei na pele. Né? Vou te dar o meu exemplo, Dulcita. Eu trabalhei durante 18 anos na área de transporte, né? E quando eu sofri o acidente, eu tinha 2 filhos, né? O meu filho mais novo tinha 1 ano e 6 meses, e o meu mais velho tinha 4 anos e meio. O que acontece? Eu sofri o acidente, infelizmente fiquei paralítico do pescoço para baixo. Aí eu era a única fonte de renda que tinha dentro da minha casa. Aí o que acontece? Eu passei sem estorvo, né? Perdão, o que acontece? Eu e minha esposa eram as fontes de renda que tinha dentro da minha casa. Aí o que acontece? O meu orçamento, ele quebrou praticamente em 100%, por quê? Porque minha esposa deixou de trabalhar para cuidar de você, para cuidar de mim e dos filhos. E você, quando você recebe um benefício do governo, ele não é o mesmo valor que você recebe quando você está trabalhando ativamente. Lá você tem os benefícios, tem hora extra, tem vale-refeição, tem N benefícios, tem convênio médicos, convênios dentários. Isso aí tudo é cortado. Entendeu? Então, hoje, qual que é a dificuldade? Eles vão se deparar, quando entra, né, na família, seja uma pessoa com deficiência adquirida, ou seja, com uma pessoa com deficiência congênita, ou seja, que nasceu com a deficiência, além de afetar a parte estrutural, emocional, familiar, de grupo, afeta também a questão orçamentária, porque 90% dos casos, né, caso a pessoa com deficiência não seja uma pessoa com deficiência autossuficiente, que pode ficar sozinho, que consegue se alimentar sozinho, ou consegue desenvolver suas atividades, mas cerca de 90% dos casos que nós atendemos, a maioria, além da pessoa com deficiência ser o suporte, tá? Um familiar tem que deixar de trabalhar para poder cuidar da família. Fora os problemas psicológicos que afetam tudo. E é o que mais afeta, Dulce Rita. É o que mais afeta, Dulce Rita. Entendeu? Não adianta a gente escapar, porque ninguém está preparado para isso. Ninguém. Entendeu? Até para morte, ninguém está preparado. Sabe que vai morrer, mas não está preparado.
Deixa eu perguntar, vocês estão dando atendimento de fisioterapia e qual mais área? Assistente social? Hoje nós atendemos na área de fisioterapia. Eu queria falar todo o suporte que vocês dão. Entendeu? Eu sei que vocês cuidam do paciente, mas vocês cuidam das famílias também, certo, né? Os projetos sociais, eles são... As pessoas que são atendidas pelos projetos sociais são pessoas associadas, que têm um tempo e que a gente resgatou da sociedade para dar um novo norte para eles. Porém, nós atendemos toda a sociedade na área de orientações gerais, nós atendemos também na área de serviço social. Né? Isso é importante. Muito importante. Na área de serviço social. Para dar suporte não só a parte das necessidades, mas também de ver as necessidades, o que está causando impacto na família, né? Sim. E também a gente oferece o suporte do... Psicológico. Psicológico vai entrar agora, do CITA. Psicológico. O psicológico, o suporte psicológico nós fazemos... Existem dois projetos lá que a gente atende a comunidade, só que é em grupo, que é o suporte psicológico, tem terapia em grupo pessoal. Nós estamos montando a nossa clínica lá. Pessoal que puder nos ajudar aí financeiramente. Vão ser 3 escritórios, nós estamos precisando lá de um dinheirinho para ajudar aí. Aí, fica a dica aí. E nós precisamos também, para montar as clínicas de atendimento individual. Né? Hoje já tem o atendimento, o suporte em grupo psicológico. E também o suporte jurídico. Como que funciona o sistema de suporte jurídico? Importantíssimo. O suporte jurídico, pessoal, se você tem alguma dúvida sobre os seus direitos e deveres e você quer acionar a justiça, nós temos profissionais, parceiros que atendem, só que não é gratuito. Agora, quando a ação é conjunta, você tem um grupo aí de famílias neurodivergentes ou de família de pessoas com deficiência que querem entrar em conjunto numa ação que vai bem mais rápido, pode nos procurar, que nós, através da advocacia da doutora Denise Scarpel, lembrar dela, 10 anos junto com a gente aí, ela dá todo o suporte gratuitamente para ações em grupo. E nós tivemos vários avanços aí, principalmente na área do transporte. A senhora acompanhou isso aí? Nossa, isso é uma guerra eterna. E sempre vai ser. E você também tem uma grande parceira aí, que acho que é um norte aqui para dentro da cidade, que é a Defensoria Pública, né? Sim. Muito bom. O jeito que eles acompanham a luta aí da... Hoje nós temos 2 defensores públicos que estão sempre prontos a nos atender, que é o Dr. Jairo e o Dr. José Luiz. E quando a gente vê que alguma demanda, alguma coisa estão escapando do eixo, a gente já vai, já pede a orientação, já levantamos o material, já entramos, entendeu? Porque o melhor combate é a prevenção. Depois que aconteceu, aí não adianta, ou você tem que construir de novo, entendeu? Ou a pessoa que te pôs nessa situação, né? Seja ela a Prefeitura de São José dos Campos, você já vai estar com um passo atrás. E como que é a parceria com a Prefeitura? Hoje a associação, só para lembrar, ela não possui parcerias. Você não tem convênio? Não, nós não possuímos convênio com o poder público, tá? Não possuímos apadrinhamento político, tá? E também nós não estamos sob a regência de uma instituição religiosa, tá? Então, ou seja, a instituição hoje, ela só consegue fazer o trabalho que está fazendo através de contribuições solidárias e campanhas. Muito bom. Agora vamos para a parte dos direitos. Opa! Queria, assim, você com toda essa experiência de você estar na linha de frente, né? Nessa batalha, através da sua vida pessoal e também através da associação, como você vê as maiores dificuldades das pessoas com deficiência. Eu estou falando agora em São José dos Campos, lutando aqui pelos seus direitos, quais são os grandes gargalos de atendimento aqui em São José. Hoje, obviamente, a gente não pode deixar de... É uma luta que nós já estamos há uns 16, 17 anos lutando. É o transporte adaptado, voltado para pessoas com deficiência, do acesso já. Já teve um momento que era bom e depois cortaram, não sobrou nada, né? Então, existe duas etapas, né? Como se eu posso falar. Existem 2 tempos, entendeu? Antes da pandemia, o serviço era carros que não estavam muito legal, entendeu? Antes da pandemia, por exemplo,
Não eram veículos hoje que tem hoje que nos atende, né? Isso antes da pandemia, se eu falo isso até 2019, que era atendido pelos sistemas de vans. E lá atrás ainda eram vans totalmente sucateadas. Eu até falava, a gente saía para poder ir para o evento, para uma festa de camisa branca, chegava lá com o uniforme do Ponte Preta, naquela faixa preta aqui, né? Saía cheirando Avon, chegava lá cheirando óleo diesel, né? Porque fedia mais dentro do carro do que fora. Então nunca tinha manutenção. Luiz Carlos ainda tem a benção de ter humor negro. Fala, continua. Aí o que acontece? Aí o que acontece no sítio? Os carros eram ruins? Mas funcionava. Horário, as pessoas não ficavam, tinha horários, tinha entendeu? Carro na porta. Aí o que acontece? Muitas vezes, através da modernização, tem que acompanhar também o que a gente fala, tem que acompanhar junto, né? Se o sistema ele é viável e é funcional ou não. Então, o que acontece? A gente, junto com a CEMOB, né, na época do Paulo Guimarães? Do Paulo Guimarães, né? Paulo Guimarães, onde que o Marcelo, ele era secretário. Nós tivemos, o Marcelo, né, teve reunião, a gente teve muita reunião com o Marcelo, da época que a Secretaria de Transporte era lá na Rui Barbosa. Sim. Lá embaixo, lá na Rui Barbosa, você lembra? Sei. Então, a gente lá, um espacinho, um cubículo que eu vou falar pra você. Aí o que acontece? Desde aquela época a gente vem construindo melhorias pro transporte. E a gente viu o norte, né? Porém veio, infelizmente para algum, ou felizmente para outros, não sei, né, como podemos subjugar isso, a pandemia. Antes de 2019, antes da pandemia, né, ou quando o governo do estado fechou, né, as instituições, né, por causa do Covid-19, o transporte funcionava em várias vertentes, né, através do documento, né, que regulariza o transporte. Bom, tinha para saúde, para o trabalho. Então, existiam 7 vertentes, existiam 7 prioridades que eram atendidas e eram atendidas todas. Que eram prioridade número 1, saúde. Tá? Anexo à prioridade número 1, existia também os eventuais. Vamos deixar bem claro que eventuais é para pessoas que quando o agendamento da prefeitura surge uma consulta muito em cima da hora, dá o direito a eles a utilizar o transporte. Tá? Tinha uma cota ali já reservada para isso. Isso, eventuais. Tá. Certo? Segundo, né, é o trabalho. Terceiro, a educação. E, anexo à educação, eles também tinham a educação especial. Então, ou seja, nessa época a pessoa queria fazer um curso, queria fazer uma faculdade, poderiam ser atendidos pela prefeitura, né? Depois veio o esporte. Esporte, tá bom? Muita briga para entrar tudo isso, né? Esporte. Aí vem o social. O que é que nós entendemos por social, pessoal? É pessoas que precisam ir no cartório, pessoas que precisam ir no banco, pessoas que têm, tá? É isso aí que a gente entende como social. Poderia. E o lazer. Poderia também agendar o transporte para ir nos parques, nos shoppings, né? Porque a pessoa com deficiência não é só hospital e casa e hospital. Não são doentes. Entendeu? Pessoa com deficiência hoje, ela é responsável, né, pela movimentação aproximadamente de 30% de uma economia do município. Então são pessoas com deficiência que pagam os seus impostos, entendeu? Tem lá critérios para isso daí, né? Obviamente há alguma flexibilização, mas tem os critérios dessa flexibilização, assim mesmo como para qualquer pessoa comum, que tem benefício, que recebe um benefício do governo, mas não possui na sua grade pessoas com deficiência, que existe benefícios, né? Bolsa Família, desconto do trabalho, existem esses benefícios. Certo. Né? E eu não sou contra os benefícios. Por que eu não sou contra os benefícios? Porque lutaram lá atrás, fizeram um estudo, a pessoa lutou, brigou, provou para o pessoal que representa a gente lá no Senado ou no Congresso. Ah, não, foi aprovado, o presidente assinou, houve uma luta por trás disso para eles adquirirem aquilo lá. Então, se é direito adquirido, vamos cumprir. Lógico. Né? Aí o que acontece? Aí a gente tem que lidar com essas situações, né? Hoje o social, né? Que eu estava falando do social, né? A pessoa com deficiência, além do social, perdão, estou esquecendo um quesito. Depois, o último é o... eu acho que eu já falei, o lazer. Falou. Né? Falei o lazer. Agora eu vou só resgatar. Teve a pandemia. Obviamente,
como todos sabem, não fechou só São Paulo, fechou o Brasil. Entendeu? Aí o que acontece? O transporte só estava sendo liberado para a saúde. Em meados de 2021, obviamente, a gente como associação não tinha nem como bater. Não, era o momento ativo. Era o momento. Completamente fora. Não tinha como. Entendeu? Tava todo mundo trabalhando. Tá? Aí o que acontece? Em 2021, houve a flexibilização certo. No estado de São Paulo. Houve a flexibilização. Isso. Todas as empresas começaram a voltar. Mas não houve flexibilização para o transporte voltar para pessoas com deficiência. E durante um bom tempo, ficou atendendo unicamente saúde, sem eventual. Só saúde, durante um bom tempo. Perdeu. Com o tempo, né, a gente foi voltando tudo à normalidade, voltaram 3 prioridades e anexaram uma, que é hemodiálise. Isso a gente sempre defendeu, que hemodiálise... já era direito. Que é o hemodiálise, que o atendimento deles é um atendimento diferenciado, né, da hemodiálise. A hemodiálise, a saúde, sem o eventual... Perdeu. Queria pedir desculpa que teve um probleminha aqui técnico, mas já estamos retomando. Por favor, Luiz Carlos, continue aí. Então, houve essa parada que a gente entende, e hoje, com esse retorno, né, o que acontece? Só ficaram, está atualmente atendendo 4 prioridades. Só que nessas prioridades, uma já era da saúde do passado. Então, já existia. A pessoa com hemodiálise era tratada como saúde. Estava englobado ali. Já estava englobado. Então, na realidade, voltou 3. Não mais nada. Voltou 3, na realidade. Inclusive, no papel, eles falam que teve hemodiálise que acrescentou. Inclusive, a hemodiálise tem que falar o seguinte também, que teve muita interferência, inclusive da Defensoria Pública, para que fossem liberadas os problemas com hemodiálise. Sim, isso é. O transporte, o Dulce Rita, hoje... Para você vir, ou para qualquer pessoa, seja ela com deficiência ou não, a primeira barreira que você enfrenta, eu não falo nem que seja barreiras arquitetônicas que podem ser movíveis, entendeu? Eu não falo nem questão de acessibilidade, é o transporte. É o vertente. Não tem como. Como que uma pessoa vai sair, seja ela com deficiência ou não, do seu trabalho se não tem uma via pública legal, se não tem um transporte legal? Ela chega no serviço estressada, não produz, briga. E como que ela não pode, com todas essas dificuldades de barreiras arquitetônicas também, se ela não tiver um carro na porta, como que ela vai chegar até lá, que é com problema de calçada, problema de rampa? Eu vou ser ela sincero, não consegue. Vamos lá e vemos. Cara, vamos pegar um exemplo da Zona Norte. Zona Norte, o bairro Bela Vista, ou Boa Vista, se eu não me engano. Bela Vista. Bela Vista. Boa Vista. Boa Vista. Lá, Vila Paiva. Você viu os morros que são lá? É. Fala pra mim como uma pessoa com deficiência vai sair da casa dela pra ir num ponto mais próximo. Consegue. Dulce Rita, não sei quantos anos atrás, não sei quanto tempo tem o bairro lá, o morro já existia. As casas que entraram naquele ambiente, o morro não vai sair de lá. Nem as casas. E nem adianta falar que a acessibilidade vai chegar naquele local. Tem que ter... Tem que ter o quê? Opções de dar acessibilidade para esse pessoal. É condução na porta. Os bairros mais antigos, a calçada é pequenininha. Tem um poste no meio. Como uma pessoa com deficiência vai se locomover? É muitos bairros que estão assim. Você está entendendo? Entendeu? Assim. E não adianta falar que vai remover essas barreiras arquitetônicas. Você não remove algo que é da natureza. Você trabalha em cima do que é da natureza. Vamos criar aqui, então vamos planear, não falo dos bairros novos agora, entendeu? Mas os bairros antigos, que é onde está as maiores dificuldades, é isso que o povo passa. Por isso a importância do transporte adaptado de porta em porta. Com certeza. Você está entendendo? Não tem como.
Não tem como. As pessoas, se não receberem esse benefício, pessoas com deficiências, até as neuroatípicas, que foram muitas reclamações, que cortaram o transporte das pessoas neuroatípicas, que são as pessoas com autismo, que houve de corte, entendeu? Às vezes não consegue entrar no ônibus. Não consegue, não interage. As crianças não conseguem ficar dentro do ônibus. As mães estão pedindo socorro todo dia. Todo dia tem problema, todo dia tem problema para agendar, para entrar no sistema, para ter o transporte na hora, no dia certo, na hora certa. Uhum. E acho que foi até abril do ano passado que tinha um contrato com a prefeitura, que ela tinha feito um credenciamento de 16 milhões para transporte adaptado. Ela tinha usado só 4 e continuou negando. Não usou o recurso que já estava previsto e continuou negando. Você então, entendeu? Quer dizer, o que adianta você ter uma cidade linda, maravilhosa, sendo que não olha, não cuida das pessoas? Entendeu? Onde não é a prioridade, não são as pessoas. É isso que eu, né, isso que eu falo. Você, porque você é um grande porta-voz. Mas hoje o que acontece? Hoje nós estamos batendo, por exemplo, transporte. Por quê? Porque é o transporte que move tudo. É o que move tudo. Você vê agora a licitação do transporte, né? Você tá entendendo? É o que move tudo. Mas, por exemplo, na questão das escolas, né? Profissionais que não são capacitados a lidar com pessoas neuroatípicas ou pessoas com deficiência dentro da sala de aula. Hoje eles fazem um cursinho e já estão sendo habilitados. Isso. E não são profissionais. Você sabe qual é o nome dado a esse pessoal que acompanha? São profissionais de agentes ou profissionais de apoio escolar. Apoiadores, apoio escolar. Entendeu? A pessoa, ela não precisa ter o negócio, basta ela ter o ensino médio, faz um curso capacitório, que ela já sabe tudo sobre uma vida da pessoa com deficiência. A capacitação... Não, eu vou ser sincero pra você. Eu sei. Nem tudo que tá escrito, tá beleza? É feito. Tá beleza? Tudo para inglês ver, né? Hoje o que o pessoal pede, principalmente os neuroatípicos, o pessoal do autismo, o que eles mais pedem é um centro de referência voltado para o autismo. Vai ser lançado agora em 2025 ou 2026, acho que já foi até aprovado pelo Tribunal de Contas, eu não sei, mas provavelmente a senhora já deve ter ouvido falar, a Casa Ser, Projeto Ser, onde vai ser colocado ali um centro de reabilitação, né? Que é centro especializado em reabilitação. Onde que vai ser colocado pessoas neuroatípicas, provavelmente pessoas com deficiência, tudo, né? Agora, especializado, vai misturar tudo. Inclusive, tem muitos municípios que já tem. Entendeu? Já tem a central de atendimentos, por exemplo, pessoas com crianças com autismo ou neurodivergentes. Cidades menores, com orçamento bem menor, e já está cuidando dessas pessoas. Tem pessoas que já têm esse centro para neuro especializado. Isso. Porque, meu Deus do céu, são 3 níveis de suporte. 1, 2 e 3. O 3 se irrita por falta de informação da comunidade. Final de semana passada, agora no começo da semana agora, o menino Samuel. Né? Isso aí. Você tá entendendo? Aí o pessoal pega e fala, o moleque saiu da casa dele, foi até o bairro das Salinas, obviamente que é mas no Dom Pedro, totalmente perdido, totalmente desnorteado. Não culpo muitas vezes a sociedade, porque muitas vezes ela não está preparada, e na maioria das vezes não está a lidar. Não viu ninguém para poder abordar aquele menino. Você também não sabe como porque não sabe. Entendeu? Então, qual que é a preocupação hoje dos pais autistas? Entendeu? É criar políticas públicas que instrua a comunidade. Sociedade. A comunidade. Eu tô falando isso, não é porque aconteceu a questão do Samuel. Mas isso está acontecendo todo dia no país inteiro. Não, olha só, eu vou te dar um exemplo histórico. Um exemplo histórico. Na virada do século XX para o século XXI, 2019, teve um empresário, né, que é Petaborn, ele montou um ciclo de horrores. Entendeu? Por que ele montou um ciclo de... E o que eram esses horrores? Entendeu? Inclusive surgiu um filme dele agora, acho que uns 2, 3 anos atrás, chamado O Rei do Show. Né? Quem quiser assistir, pode assistir. É um filme muito bom que vai entender o que eu estou falando. São pessoas com deficiência que eram apresentados para a sociedade como atração. Entendeu? E eu falo para você, isso já era na virada do século. Na virada do século 20 para o 21, 2019, do Se Rita. Eu vou te dar um exemplo que eu costumo falar pro pessoal.
Entre 1900 e 1910, talvez, eu não sei se você já ouviu falar, foi criado aqui no município de Barbacena o Hospital Psiquiátrico Colônia. Tá? Quem puder pesquisar no YouTube aí, vê, entendeu? Mas não vê esse negócio de TikTok não, viu? Porque ali só aponta que vê lá a matéria mesmo. Entendeu? Não é 30 segundos que você já vai ser expert em saber lidar com essa situação, não. Entendeu? Não são os coaches de TikTok ou de Instagram que vão mudar o seu modo de pensar. Vão deixar você o pai da matéria também, não se iluda. É isso que eu falo. Todo mundo fica lendo essas mensagens relâmpagos. É isso que eu tô falando. Já acha. Você tá entendendo? Eu tava comentando com o pessoal hoje da equipe aqui, entendeu? O mundo, né? Ele só enriquece no compartilhar conhecimento. Com certeza. Entendeu? Mas o conhecimento ele dói. Porque exige dedicação, exige leitura. Exige, entendeu? Você quer passar uns momentos na televisão? Vê alguma coisa que te vai crescer, né? Mas voltando pro mundo... Entre 1910... E o conhecimento dá um problema muito grande. Em 1900... Cria o desassossego. Depois que você conhece o problema, você não tem mais sossego. Vai. Então, em 1910 foi criado o Hospital Psiquiátrico Colônia na cidade de Barbacena. Você sabe quem que era colocado lá? Eram pessoas com deficiência e pessoas normais, que para eles eram pessoas que davam problema para a sociedade. Isso que eu estou falando para vocês não aconteceu lá em 1910, não. Isso aí perdurou até no começo da década de 1980. E existe um hospital ainda hoje lá, que tem em média 160, 170 pessoas neurodivergentes, onde a família abandonou lá os seus queridos. Então já existe esses pensamentos arcaicos e patriarcal, vem de longe. Então, é a nossa responsabilidade, entendeu? Eu, como representante da pessoa com deficiência, e de cada pai, cada mãe que tem no seu vínculo social uma pessoa com deficiência, e eu estou falando de todas as vertentes, reverter isso. Se unir para a luta, né? E como que nós revertemos isso? É na batalha do dia a dia, não é se escondendo, entendeu? A situação do Samuel veio à tona, né? Eu posso falar o nome do deputado aqui, do Cita? Posso? Deputado estadual? Pode. Posso? O doutor Elton está lançando em São Paulo agora, para ser votado, a Lei Samuel. Não sei se eu ouviu falar do Cita. Estou acompanhando. Está acompanhando? A Lei Samuel. O doutor Elton estava lá na noite, que eu chamei o doutor Elton. Que eu vi nas redes sociais, o apelo. Aí o doutor Elton foi lá à noite, e foi domingo à noite, chovendo. Ele quis ir lá para ver o que ele podia fazer. Ficou lá um tempo, depois ficou até o corpo ser encontrado. E também ficou segurando lá, não apareceu, só tinha três. Agora eu vou fazer uma... bombeiro. E depois eu acho que o doutor Elton foi até injustamente taxado na rede, porque tinha aparecido lá para aparecer. Ele não, ele foi como médico, como grande pessoa, que ele respeita o ser humano, que ele viu o apelo, a dor, né? Quando a gente falou com ele, ele falou, não, vou lá ver. E depois ele quis dar essa contribuição. Essa lei, botar o nome da lei de Samuel, para fazer um alerta geral. Deu 10 minutos que sumiu um neurodivergente, já vamos começar a correr atrás. Não é ficar esperando isso, esperando outra aquilo. Outra coisa, educação nas escolas, principalmente reunião ao pai, como identificar uma pessoa neurodivergente, porque a pessoa neurodivergente, como eu falei, existe 3 níveis de suporte. Então, e outra coisa também, eu não falo só nas pessoas neurodivergentes, mas também aquelas pessoas com deficiências ocultas. Certo. Entendeu? Uma pessoa com cadeira de roda chega na comunidade, você vai saber a deficiência dele porque está nítido. Então autista, muitas vezes, o que acontece? O que eu vejo, o que a gente vê de gênio sendo autista. E eu vou ser sincero para a senhora agora. Lei Samuel. Beleza, vamos lá. Estamos aqui, aconteceu isso com o Samuel. É uma maneira agora, de chamar a eu vou perguntar para a senhora, olha só. Chamar a atenção de todos os órgãos institucionais para começar a busca imediata. Agora eu vou falar para você. Tá? Já pensou se isso acontecesse que nem em 2022? Que houve a denúncia de estupro de uma pessoa autista de 5 anos aqui na zona leste, no Mariana? No Mariana, Então,
os pais, nós não podemos deixar esquecer, porque infelizmente nós esquecemos muito rápido das situações. E é nossa obrigação lembrar. Porque senão não vai ter abundância. Vai ser mais o quê? Vai ser uma coisa muito compartilhada porque aconteceu recentemente, mas daqui 2 anos já está esquecido. Então é lutar por políticas, é lutar por lei, é se manifestar, é sair de casa, é ir na reunião da Câmara, é fazer barulho. Quantos e quantos anos já não tem a lei do autista? E hoje eu estou falando mais sobre o autismo, porque a pessoa com deficiência, graças a, entre aspas, a gente tem as nossas dificuldades, mas os autistas, dá dó deles, dá dó. É, porque vocês, a associação, eu vi bem a força da associação. Sim. Quando teve o movimento na Câmara lá, nós colocamos 87 pessoas com deficiência. Um dia, acho que foi até mais. Não, ao total foi 112, 120. Um dia para o outro, vocês conseguiram mobilizar todas as pessoas com deficiência da sua associação estavam lá. Teve uma reunião ampliada que os vereadores da oposição, da situação, tiveram que sentar junto com todo mundo. Entendeu? E avançou nas pautas. Hoje eu vou ser sincero para você. Hoje o transporte adaptado de São José dos Campos, voltar nisso daí, entendeu? Ele tá do jeito que tá, porque lá atrás eles queriam cortar muitos benefícios nossos. E hoje nós estamos voltando. Cortaram mais. Entendeu? Hoje nós estamos tentando resgatar esses benefícios. Isso. Tá? Hoje, como eu falei, somente quatro prioridades é mantida. Que é a educação, tá? E a educação é a especial. Pessoas que fazem curso não têm direito a esse tipo de transporte, ou faz a faculdade, e hoje o transporte adaptado, para você local, você pode locar o transporte, mas gira em torno de 120 a 150 reais a viagem ida e volta. Então a pessoa ganha o desconto lá da faculdade, porém, suponhamos que tem aqui 5 dias ou 3 dias, gasta por semana 380. Já come tudo, né? Para um BPC, a 1.508 reais. E é a única fonte de renda, muitas vezes, hein? Devia dar esse suporte para dar mais possibilidade das pessoas com deficiência estudarem, se aprimorarem e entrar no mercado de trabalho. Nós estamos negociando, tá? Hoje o transporte, eu vou ser sincero para você, o transporte que é ministrado através do Acesso Já, a empresa que está, os carros são muito bons. E eles conseguem... Mas tem uns quebrados no meio do caminho. A semana passada mesmo... O Robson esteve preso num lá, né? Ah, não, mas isso são os ônibus públicos. Os ônibus públicos. Eu tô falando os carros que são adaptados do serviço já. Entendeu? Então, tá tendo, a empresa que ganhou a licitação, tá tendo um ótimo serviço. E eu acredito que se a prefeitura flexibilizar, ela vai conseguir atender as demandas, tá? Hoje é uma questão, vou colocar uma questão, não é nem tanto de logística, é uma questão orçamentária, que eles falam. É que o orçamento não cabe. Se o orçamento não cabe, aumenta o orçamento. O que não podemos é a pessoa com deficiência. Não usou o orçamento, que eu estou falando para você. Tinha uma previsão orçamentária de 16 milhões e só foi utilizado 4 milhões e pouquinho. Uhum. Então é falta de querer mesmo, porque o dinheiro já estava contingenciado para essa despesa e não foi utilizada. Tá. Então hoje o que acontece? Hoje eu não sei como está. Mas essa é a principal justificativa, não é nenhuma questão de logística. É a principal justificativa. Então nós estamos lutando para reverter essa situação e voltar, né? E voltar a ser atendido pelo decreto que... O leque inteiro, né? Entendeu? Se não tiver o leque inteiro, vamos pesar tal coisa, situação. A gente vê que muitas vezes a família das pessoas com deficiência, ela esquece muitas vezes da responsabilidade familiar e transmite para a responsabilidade pública. O que eu falo de responsabilidade familiar? Eu sou uma pessoa com deficiência, vai ter um churrasco ali. A pessoa junta 500, 600 pau para comprar cerveja, mas não tem coragem de cada um fazer uma vaquinha de 10 reais para pagar o transporte para levar um querido. Tem casos e casos também, né? Existe caso e caso, é isso que eu tô falando. Mas nós estamos falando aqui de coisas sérias. É isso que eu tô falando, entendeu? O lazer, por exemplo, é um coral que vai ter uma grande apresentação no coral. Você sabe o que nós estamos solicitando? Nós vamos entrar agora com uma solicitação que libere o transporte para eventos culturais que estão dentro do calendário agendado pela prefeitura do município. Pela prefeitura, lógico. Se você é promovido pela prefeitura, por que a prefeitura não pode levar? Para eventos esportivos, voltados para pessoa com deficiência. Por que você não pode levar uma pessoa com deficiência a projetos sociais mantidos pela prefeitura dentro do espaço da prefeitura? Com certeza, perfeito. Me arrepiou. Não, você é ótimo. Tá beleza, Dulcito? Agora vamos senão não vai dar tempo. Se quiser, nós marcamos outra hora também, Olha aqui, ó. Ai, meu Deus. Agora perguntas, respostas mais rápidas, hein?
Uhum. Como que está a cota de mercado de trabalho da contratação de pessoas com deficiência? Então, E como está a fiscalização? Eu quero chegar até no final da minha pauta aqui com você, então vamos ser mais breves. então, nós somos agentes demandantes, né? É Existe muitas pessoas que solicitam para a gente mão de obra com pessoas com deficiência. O mercado, ele está aquecido para essas áreas. Inclusive, hoje, no Pátio de São José dos Campos, foi realizado, né, uma reunião. Hoje teve lá. Para quê? Que é um mutirão. Estado, né? Foi promovido pelo Estado até, né? Então, é um mutirão onde que vão. Porque a pessoa com deficiência, ela tem que ter um laudo. Isso. Então, eles hoje tiveram lá o espaço. O problema é o que eu falo. É bonito? É. Por que não divulga? Isso aí eu divulguei na minha rede social. Porque sim, você divulga. Mas por que não coloca dentro não das redes sociais, assim? Pô, coloca lá um linkzinho no jornal, no telejornal. Eu acho que eu peguei, foi de vocês mesmo, se eu não me engano, esse link aí. Chegaram pra gente, e outra coisa, né? Hoje existe para cada empresa, né? Com 100 funcionários existe uma cota de 5%. 5%, isso. Né? 5% é 2 funcionários. Mas está sendo respeitado pelo menos esses dois? Está tendo fiscalização? Aí que tá. Está tendo fiscalização? Aí que tá. Não, eu não conheço nenhuma empresa que foi multada por causa de cota. Tá. Vou ser sincero. E outra coisa, também, eu não conheço empresas que, o que acontece, eu não sei se é má fé ou se é um modo de driblar a fiscalização. Eles fazem a solicitação da pessoa com deficiência, mas o que eles querem? Eles querem uma deficiência oculta, um mínimo. Entendeu? Aí eles não conseguem atender a demanda, pelo menos eles podem. Se houver uma fiscalização, mas nós estamos procurando. O problema é que a gente não acha qualificação. Também tem muito gente que acha de má fé que pega o laudo meio mentiroso para entrar na cota também, né? Tem dois lados. Tem dois lados. Mas, independente de quais os lados, sempre vai ter a obrigação da Prefeitura e do Ministério do Trabalho e do Conselho Municipal de pessoas com deficiência está fiscalizando isso, certo? Tá, inclusive gostaria de mandar um abraço pro Robson, que é o presidente atual, entendeu? O Robson é uma pessoa que tem lutado, já participou com a gente do conselho que a gente chamou de CONTRAD, que é a Comissão dos Usuários de Transporte Adaptado, entendeu? Pelo jeito não vai dar pra gente fazer toda a nossa pauta aqui, Robson. Você fala demais, né, Dulce Rita? Não, ótimo. Quando a conversa é boa, o cafezinho até esfria. Robson, acabando aqui, vamos ver até onde que eu chego com o Luiz. E você, vendo minha programação, você também vai ser chamado, porque tem que estar. Tem que estar. Tem que ter voz. Esses líderes têm que estar juntos. E as pessoas com deficiência têm que estar aqui, antenado com a gente, porque nós estamos numa pauta muito séria, que está falando do direito de todos. Dulce Rita, eu posso só acrescentar, a pessoa com deficiência, que ela é uma líder comunitária na área, ela não basta ter que estar, ela tem que motivar. Tem que participar. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá, eu sozinho não vou fazer nada. Entendeu? Eu sou prejudicado, você é prejudicado. Então vamos embora. Vamos dar a cara a tapa. Entendeu? É a união. É a união, senão não vai. Isso aí. Entendeu? Ninguém vence uma guerra sozinho. Agora vamos falar o quê? A cota de respeito, acessibilidade nós já falamos mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, nós estamos, um tempo nosso foi muito curto. Então vocês continuam com a abertura do leque aqui do transporte adaptado, que eu acho importante. E uma coisa que você me falou que é muito importante, não é de casa para o trabalho e para o médico, não. Tem que ter transporte para o esporte, tem que ter transporte para a cultura. Tem que ter. Pro lazer, sabe? Tem que pensar na pessoa com o deficiente a pessoa físico, ele tem que pensar na sua plenitude. Ele é uma pessoa normal, só simplesmente ou tem alguma neurodivergência ou alguma dificuldade em se locomover. Viu, Dulce Rita? Mas ele é uma pessoa plena. Viu, Dulce Rita? Apesar da lei brasileira da inclusão ser algo recente, ela surgiu em 2015, né? E a gente já vem lutando isso desde 2006, ou seja, nós já estamos praticamente 9 anos, quase 10 anos, antes da lei ser lançada sobre o direito da pessoa com deficiência. A sociedade tem que aprender uma coisa, que como é recente essa pauta da pessoa com deficiência, de 30 anos para agora, de 30 anos para cá, a pessoa com deficiência, ela deixou de ser assuntos comentados em roda de conversas e passou a ser
políticas a serem discutidas. Exatamente. Tá? Antes de nós possuirmos a deficiência, nós possuímos um corpo, nós possuímos uma alma, nós somos seres humanos. Infelizmente, se a diversidade da vida nos acorrentou, né, por alguma situação, se infelizmente, muitas vezes nós não pedimos isso, apesar de muitas pessoas com deficiências, né, causarem. Mas o que acontece? Se as adversidades da vida, né, nos acorrentou, nos limitou, né, nós temos o quê? Apesar de tudo isso, nós somos seres humanos, somos contribuintes, temos que ser tratados como gente. Como gente. Com todos os seus direitos. Você está entendendo? Muitas vezes nós não somos apenas um número, onde que a pessoa liga para você, né? Antigamente você precisava credenciar, não. Qual que é o seu CNPJ? Nós não somos somente CPFs a serem contados ou a serem divulgados dentro de pesquisas públicas para serem somados, né? Na realidade, para tirarem conclusões. O jeito que estão sendo tratados aí nessas filas de fisioterapia, faz 10 sessões, daqui a pouco fica demorando 2, 3 meses, depois perde tudo e volta para as 10 sessões, fica enxugando o dinheiro, fingindo que está fazendo, e a pessoa fingindo que está aceitando, né? Uhum. Não está andando para caminho nenhum. Outra coisa é o transporte público agora, rapidinho. O Robson, outro dia, nós chamamos ele aí, que ele ficou 1h30, Uma hora e meia, né? Preso dentro do ônibus, maior calor, sem ar-condicionado, preso dentro do ônibus, porque o elevador quebrou. Quer dizer, isso aí é uma coisa recorrente, faz tempo que as pessoas estão ilhadas nos bairros, estão ilhadas no bairro, não conseguem mais, não tem mais força para tentar chegar até o ponto do ônibus, para conseguir embarcar, porque, nossa, é uma... Não, isso não tem como, é outra coisa. É um sofrimento. Não é um sofrimento só físico. É um sofrimento psicológico terrível. É a sensação de abandono, né? De abandono na vida. Isso acontece, a gente vê discriminação diária por falta da educação, muitas vezes, da própria população. E também tem muitas vezes que ajudam. Hoje, a prefeitura se orgulha de falar que tem 100% do transporte urbano adaptado. Beleza, mas não é 100% que é acessível. E outra coisa também, falta muitas vezes a questão da manutenção, ou a questão da orientação dos operadores do equipamento. Dos funcionários. Dulce Rita, sai daqui, vai hoje agora pro Jardim do Uirá, vai a qualquer canto, você está lotado. Se parou num caminhão onde o ônibus está lotado e aquele espaço que é destinado, está lotado de gente ali... Como que vai entrar um cadeirante? Não. Como que vai entrar um cadeirante? É verdade. Olha lá, Dulce Rita. É para ser linchado. Nossa, já? Luiz. Antes de finalizar, eu posso só falar nossas redes sociais, a forma de... redes sociais... Rapidinho, tem como, só pra gente poder finalizar? E dos parceiros que você está precisando agora. Vou dar esse gancho para você, porque o seu trabalho é muito importante. Tá, beleza. Primeiramente, Dulcito, eu gostaria de agradecer imensamente a você, todo mundo da equipe Aquivale, né, que nos ajudou, se importou uma coisa muito importante, que muitas empresas elas não se importam, mas que eu fiquei muito contente quando você me convidou. Você falou para mim, Luiz, eles estão arrumando as rampas para você lá. Tem que dar exemplo. Entendeu? A sensibilidade é fundamental. Dá um microfone para você, não dá uma rampa, tem que fazer. Entendeu? Então isso aí é o sinal. Isso é o sinal que a página respeita, que você respeita, entendeu? Então muito obrigado mesmo, né, por esse carinho que você teve com as pessoas com deficiência. O pessoal daqui vale, viu? Isso. Eles só não falam, eles falam. Pessoal, hoje a associação, só para lembrar vocês, ela sobrevive de contribuições solidárias, tá? E de campanhas. Então, se você gostaria de apoiar financeiramente a nossa instituição, tá? É só entrar no site appd.org.br, aí você vai ter lá já o QR Code e o link do CNPJ da associação. Qualquer valor você vai estar ajudando toda a nossa família APPD. Gostaria de agradecer a alguns parceiros como a Tijovale, a Pilton, empresas que acreditam no nosso trabalho. Dutrafer. Perdão, a Dutrafer ela tem uma história muito grande lá com a gente na questão da infraestrutura. E convidando-nos de antemão a vocês visitarem a nossa página, tá? Que é uma página transparente, e lá volta e meia algumas campanhas, convidamos a vocês a nos ajudarem, tá? Basta digitar em qualquer... basta você digitar no navegador ou nas redes sociais APPD
SJC. Aí lá já vai aparecer todo o nosso trabalho. E ele esqueceu de falar uma coisa aí, Oi. convidado para visitar também, tem que visitar. Opa, sim! Pra saber Visite as instituições. Pessoal, não existe é picareta, não. Existe Esse pessoal N não é associações. picareta, não. Existe N associações em São José dos Campos. Mas aquela contribuição que você dá para aquela instituição está sendo aplicada para aquele meio que você contribui? Então conheça as instituições, tá? Conheça as OSCs, as organizações da sociedade civil. Vê que eles estão ali para poder ajudar a somar. Tá? E talvez, principalmente você, não é acomentado por uma deficiência. Mas futuramente, talvez você pode adquirir uma deficiência e pode, né, dentro da sua família, também acontecer alguma fatalidade da vida, como N pessoas que nós atendemos. Tá? Então, nossa função é prevenir. Aí eu peço, encarecidamente, que vocês nos ajudem. Beleza, pessoal? Dulce, brigadão mais uma vez. Queria agradecer também e falar que o Luiz Carlos está convidado a vir aqui, porque eu já conheço o trabalho dele, já fui visitar a entidade lá. Várias vezes. Sei que trabalho e não fui com hora agendada, não. Cheguei de repente lá. E sei que realmente eles cuidam de gente. Se você for visitar a nossa associação, Dulce Rita, só uma coisa, você vai ver que não precisamos de muito para fazer o bem ao próximo. Isso aí é uma Entendeu? boa vontade, é o respeito. É a vontade, não é, Dulce Rita? É uma instituição bastante humilde, tá bom? Obrigado, Luiz Carlos. Eu que agradeço, Dulce. Como não deu para falar de tudo, nós vamos ter que abrir outra pauta, mas a semana que vem nós vamos estar falando sobre direitos dos idosos, que é o outro pessoal aí que está com muitos problemas aqui na cidade. E agradecer mais uma vez às pessoas que estão nos acompanhando na rede. Nosso muito. Eu queria agradecer ao Luiz Carlos aqui, que se ele foi meu convidado hoje, é porque realmente já conheço o trabalho, já conheço as pessoas que ele cuida, já fiz várias visitas lá nos repentes, sem agendamento, porque eu sei como que funciona, que é preocupado realmente com as pessoas, com o ser humano em toda a sua plenitude. E dizer que na semana que vem estamos aqui, agradecer aos funcionários aqui do Aquivale, que tiveram o maior carinho e respeito para a gente estar fazendo esse programa. Obrigado, boa tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Até a próxima sexta, às 16 horas. Obrigado e boa tarde.